Abra comigo a sua Bíblia. 2 textos vamos ler, para a gente compartilhar esse assunto. Uma fonte que precisa ser protegida. Mateus 5, verso 8, e depois Provérbios 4, 23. Mateus 5, verso 8, que está aqui nas bem-aventuranças, fazendo parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte que traz o perfil do cidadão dos céus. Mateus 5, 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Está escrito assim: acima de tudo que se deve guardar, guarde o quê? Por quê? Procedem as fontes da vida. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai, como precisamos proteger essa fonte? Esta fonte que precisa ser mantida limpa, pura, porque é uma condição sine qua non para que a gente tenha contato, para que a gente possa ter a tua presença habitando nesse coração. Porque foi a tua promessa para os discípulos e ela já aconteceu. E nós temos crido, Senhor, que quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele vem morar em cada um de nós. E Ele vem morar no nosso coração. Por isto, Pai, nesta manhã, nesse dia do Senhor, trata conosco. Porque é no coração, Senhor, que nós aninhamos os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas, com uma contradição humana, natural e carnal, também é no coração que nós aprisionamos pessoas. É no coração que nós gestamos também malícias e maledicência. Por isso, Pai, de uma maneira tão importante, trata conosco, porque cada um de nós, em nossa individualidade, nós precisamos guardar o nosso coração. Jesus chegou a dizer que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso companheiro, seja o facilitador nesta manhã, para invadir o nosso coração. Nós te damos permissão. Diga, eu dou permissão. Diga, eu dou permissão ao Espírito Santo para tratar comigo, para que Ele continue a obra que um dia iniciou, nos melhorando, nos tratando, fazendo que o nosso coração seja uma fonte que através do Espírito Santo a jorrar para a vida eterna. Nós oramos agradecidos por esse privilégio e já queremos dar uma palavra de gratidão pela oportunidade de podermos estar aqui. Nós poderíamos estar em muitos lugares. Senhor, temos aqueles irmãos que não podem estar aqui, que estão em suas residências, estão em seus lares, que esta palavra também vá de encontro a cada pessoa, em cada lar. Vai e leve, Pai, o teu alívio, o teu refrigério, porque é teu desejo, Pai,
refrigerar, restaurar, animar e trazer esperança para o nosso coração. Oramos agradecido em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém e amém. Toma o seu lugar. Cuidar da nossa vida como um todo faz parte. Nós não somos mais de nós mesmos. Quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós já não pertencemos a nós mesmos. E esse grau de entrega e de compromisso com Deus é um processo de crescimento espiritual. Nós agora apenas somos mordomos da nossa vida. E um mordomo, ele precisa cuidar de todo o nosso ser. Desenvolve-se em nossa sociedade, século XXI, um valor pelo cuidado da vida e chamando isso de qualidade de vida. Todos hoje valorizam a qualidade de vida. Pessoas mudam-se de um bairro para outro, de uma cidade para outra, para buscar a qualidade de vida, para viver melhor, para viver mais tranquilo, sabe? Porque Deus dá essa liberdade a cada um de nós, da gente buscar o melhor, para cuidar da nossa vida, da nossa família. Quantos cursos, quantas noites, às vezes estudando, para melhorar a nossa performance profissional, para ter uma melhor qualidade para a família, como um todo. E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Quantas pessoas são surpreendidas porque não cuidou bem do seu corpo? E as circunstâncias da vida cobram. Fui subir uma pequena elevação lá no sítio, e quando cheguei lá em cima, ainda bem que tinha um tronco de árvore perto, mas minha vista escureceu. E eu fiquei, meu Deus, essa montanhazinha me fez quase que desmaiar aqui. Como está o meu organismo? Como está a circulação do meu organismo? Eu preciso cuidar, porque nós somos surpreendidos. Assim como a minha vista só escureceu e eu segurei e voltou logo, poderia escurecer e não voltar, e eu caí por cima eu estava próximo de uma cerca de arame farpado. Isso precedeu a semana que eu estive contaminado com a Covid, há 3 semanas atrás, final de mês de abril. Depois desse dia, isso foi numa sexta-feira, quando chegou no sábado, já não acordei bem. Seria já aquele vírus, de maneira invisível, já tirando a minha, mexendo no meu organismo, no meu biológico? Não sei, mas só sei que no dia seguinte eu já acordei mal. Tínhamos um congresso de homens que eu já fui assim empurrado, e já fui pregar de manhã assim, com o coração pesado, não me sentindo bem, e fui pregar à noite em outra igreja, também não me sentindo bem. Mas, irmãos, apenas para contextualizar que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque a gente não sabe o que virá, não sabemos. Precisamos fazer a nossa parte. Quem entende isso diz amém? Precisamos fazer a nossa parte. Deus certamente nunca deixará de fazer a sua parte, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E as Escrituras, que são nossa amiga, as Escrituras Sagradas, ela, de capa a capa, ela traz instruções, ela traz orientações. E as Escrituras, a gente poderia dizer assim, que as Escrituras, elas são preventivas, porque é melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir. Isso era antigo, né? Lá da vovó, do vovô. É melhor prevenir, hein? Sai de manhã, olha, o tempo não está firme, leve o guarda-chuva. É melhor prevenir.
E a Bíblia, meus irmãos, como nossa amiga, ela diz que nós temos um coração que ele precisa, sabe, somos felizes, temos uma certa alegria em nosso coração, se esse coração ele é limpo, ele é puro, a gente olha pela janela da vida e essa janela está limpíssima. Já viu uma janela bem limpinha, que você vê do outro lado, você não consegue nem ver o vidro, de tão limpo que está? Agora, já viu uma janela que você olha e tem dificuldade para você enxergar do outro lado? A Bíblia está dizendo, através do Senhor Jesus, que o nosso coração pode ser assim, essa janela. Ele diz que a pureza do coração faz com que nada interfira na nossa visão de Deus. E Provérbios corrobora, dizendo que o coração deve ser guardado como uma fonte de vida. Daí, meus irmãos, a Bíblia nos orientando para a gente cuidar do nosso coração, manter o nosso coração puro e limpo, manter essa fonte jorrando vida. É uma responsabilidade minha e sua, de proteger os nossos corações com zelo, com empenho, com dedicação, com diligência. Como não nos preocupar com algo que é uma fonte de vida que precisa ser mantido limpa? Como não nos preocupar? Como não nos preocupar, assim, trazendo para a nossa vida pessoal e doméstica, como não me preocupar em tomar o banho? Hoje em dia as pessoas tomam mais de quantos banhos saiu, volta para casa, toma banho. Como não nos preocupar por manter o asseio corporal? Como não me preocupar em acordar de manhã e saber que eu tenho que fazer aquele processo de higiene pessoal? Como as donas de casa não se preocupar em manter a casa limpa, arejada? São preocupações humanas, materiais. Como não nos preocupar com algo que a Bíblia está dizendo que é algo espiritual? E que a gente precisa discernir as coisas espirituais das coisas materiais. A Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne, o homem natural não discerne. E apesar de haver a natureza natural em cada um de nós somos chamados a crescer cada vez mais na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que a gente precisa crescer na estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Quem é? Dá para você falar bem alto, quem é o varão perfeito? Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Precisamos crescer nele, crescer no seu caráter, crescer nos atributos dele, que estão aqui transcritos nas Escrituras Sagradas. Quando eu cresço nos atributos, quando eu cresço nas qualidades dele, isso melhora o meu caráter, melhora a minha performance espiritual. E esse é o desejo de Deus. E a Bíblia hoje quer falar dessa fonte, quer falar do coração, que a limpeza dele é condição essencial para que a gente possa continuar tendo contato com o Santo, tendo contato com Deus e com o Espírito Santo. Você está entendendo até aqui? Você pode dizer amém? Diante disso, meus irmãos, a gente precisa entender e trazer para uma consciência de que esse lugar que a Bíblia diz para manter limpo, esse lugar que a Bíblia diz para guardar, para ser protegido, é esse lugar que Jesus, quando estava já se despedindo dos seus discípulos, em João 14, esse lugar que Jesus diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, para estar para sempre com vocês. E Ele virá para vocês e vai estar em vocês. E esse lugar que Ele veio morar é o meu e o seu coração. Quem pode dizer amém? É nesse lugar que Ele diz lá em João 7, de 37 a 39, Ele diz assim, aqueles que creem em mim, do seu interior vai fluir o quê? Rios de água viva. E esses rios de água viva vão fluir de onde? Do nosso coração. O nosso coração, ele é aonde
nós guardamos os nossos sentimentos mais bonitos. Infelizmente, é no coração que guardamos os sentimentos mais feios, porque ninguém pode ver. Ninguém vê o coração do outro, mas Deus vê. E é por isso que Jesus diz que os limpos de coração vão ver a Deus. E manter esse coração limpo é uma tarefa nossa. Nossa de parceria, nós não estamos sozinhos. Nós temos um parceiro, que é nosso amigo, que é o Espírito Santo, que de vez em quando puxa a nossa orelha. E o ideal é que ele puxe sempre. Porque ai de nós, ai de você, se você não sentir o puxão de orelha do Espírito. Quem tem sentido o puxão de orelha do Espírito aí? Irmão, sinta. Se não está sentindo, converse com ele e diz assim: tem acontecido alguma coisa? Será que eu perdi a tua presença? Pode se perder a presença dele. Principalmente se a gente não cuidar do nosso coração. Então a pureza, a limpeza do meu coração vai abrir meus olhos para o santo, vai descortinar como uma janela limpíssima, que a gente vai conseguir ver a mão de Deus, o agir de Deus em nossa vida. A gente precisa ver a graça do Senhor nos guardando a cada dia. A graça do Senhor nos sustentando, quer nos momentos bons, quer nos momentos ruins. Porque ninguém pediu para pegar Covid. Ninguém pediu para passar mal com Covid. Ninguém pediu para ir para o hospital. Mas a circunstância vem. A Bíblia diz no Sermão do Monte que o sol nasce para bons e para maus, e que a chuva vem também sobre os justos e sobre os injustos. Então todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de circunstâncias, e essas circunstâncias serão enfrentadas e confrontadas a partir de um coração que tem contato com o santo, com um coração que está, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, em que a sua vida ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você tem a sua vida natural, você tem o seu homem, você tem esse corpo, mas esse corpo e essa alma não manda. Quem manda em você é o Espírito Santo de Deus. Quem conduz a sua vida é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter essa consciência de manter a nossa intimidade com Deus, porque ela pode ser perdida. Ela pode ser perdida. Lembrando um pouco do salmista Davi, que é um exemplo de humanidade, um exemplo de intimidade com Deus, e um exemplo quando ele pede a intimidade com Deus: Senhor, não me retire o teu Santo Espírito. Salmo 51. Senhor, não me retire o seu Santo Espírito. Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Foi o clamor de Davi. Porque se ele está dizendo para restituir, é porque pode se perder. Não só lá no Antigo Testamento, mas hoje a gente pode perder a presença do Espírito Santo. A importância disso, o Salmo 15, do verso 1 ao verso 3, o salmista faz uma pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Salmo 15, de 1 a 3. E ele mesmo responde. Ele mesmo responde. Aquele que cuida da sua vida. Eu não estou conseguindo ler ali, mas eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Salmo 15. Salmo 15. Não gosto muito de abrir a Bíblia durante, apesar de ser importante, mas ela quebra a dinâmica. Salmo 15. Quem, Senhor? Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Olha só. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele responde:
o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Veja que as nossas palavras, daqui a pouco mais a gente vai ver, os nossos olhos, os nossos sentidos mais nobres, eles têm uma ligação intrínseca, que não pode se romper, com o coração. O que os meus olhos veem, vai para o coração. O que os meus ouvidos ouvem, vai para o coração. E vai para os pensamentos. Por isso o salmista diz, quem pode ir ao monte? Não é para todo mundo. Ver Deus a cada manhã e a cada dia, não é para todo mundo. Não é para aquele que quer, mas é para aquele que mantém o seu coração limpo. Quem pode dizer amém? Você está entendendo disso assim? Diga, é verdade. Eu preciso manter meu coração limpo. E esse coração limpo, não só no contexto pessoal com Deus, mas ele vai ter redundância na minha vida relacional, dentro da minha casa, com meu cônjuge, com meus filhos, com meus vizinhos, com meus irmãos na igreja, manter o nosso coração limpo, para que a gente possa não perder essa ligação. Irmãos, é bem possível que a maior disciplina espiritual é proteger o nosso coração. Maior disciplina espiritual é a gente guardar o nosso coração. Porque, como diz o provérbio, ele é a fonte da vida. Como diz Mateus 5, esse coração limpo que me dá a capacidade de ver Deus, de manter uma intimidade com Deus. Guardar esse coração, proteger esse coração, porque há influências. Existem influências, meus irmãos. Eu preciso guardá-lo e mantê-lo limpo, porque pode ser estragado, arruinado. Nós vivemos um tempo em que existe uma juventude com o coração estragado. Como? Com os valores distorcidos. Você veja quantos jovens morrem porque o coração dele está arruinado com as coisas mais perversas e iníquas desse mundo. Se você vê o relatório da mãe desse rapaz que morreu recente, ela dizendo, gente, cuide do seu filho. Cuide do seu filho. Irmãos, porque o jovem, ele está muito suscetível, o jovem é como se fosse uma esponja, e ele acaba esponjando todo esse sistema cultural do mal, do mundo, da carne e do diabo. Os corações jovens são suscetíveis, existe facilidade para essa cultura adentrar o coração dos jovens, e colocar como ganho, como alegria, esse estilo de vida que eles vivem. E isso é alegria, uma alegria que daqui a pouco leva à morte prematura. Eu não acredito que um jovem de 23 anos morreu na hora certa. Mortes prematuras são provocadas porque o coração está abarrotado, o coração está saturado da cultura desta época. O mundo, a carne e o diabo, eles vão contender. O diabo sabe que tem pouco tempo, como diz Apocalipse, ele sabe que tem pouco tempo. Então, tudo que ele pode fazer, ele vai fazer, para invadir o coração das pessoas, para distorcer as verdades. Vivemos num tempo de verdades paralelas, de verdades subjetivas, de verdades que não são verdades. As pessoas discutem a Bíblia como algo obsoleto, algo ultrapassado. Mas a Bíblia Sagrada, ela continua sendo o preventivo para aqueles que creem em Deus. Quem pode dar glórias a Deus? A Bíblia é preventiva. Ela te orienta porque ela coloca aqui entre as capas, nas histórias, ela não oculta a história de pessoas que tiveram grande intimidade com Ele.
Deus não oculta as falhas dos grandes heróis da fé, porque é nas falhas desses heróis, eu costumo até dizer que esses heróis da fé, esses patriarcas, eles exercem uma espécie de mentoria na nossa vida, porque quando você estuda a vida de Noé, e você vê os seus pontos fortes, e Deus não esconde os seus pontos fracos. Qual o homem que não tem ponto fraco? Só um. Foi o Cristo de Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele como homem, 100% homem, ele não pecou. Ele não abriu a sua boca. Como diz Isaías 53. Ele não abriu a sua boca. E ele foi tentado em todas as coisas, em todos os momentos, mas ele não pecou. E ele, meus irmãos, foi sujeitado a muitas coisas. A Bíblia diz que ele aprendeu tudo obedecendo. Ele obedecia o Pai em tudo, até a cruz, até ser abandonado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou ali, como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cristo que veio viver em nós, ele veio habitar em nós, e nós precisamos, absorver, beber como condição sine qua non da gente ter uma vida cristã saudável, é beber, usufruir dos benefícios do Cristo que ensinou para nós através do Evangelho. Através do Evangelho, o Espírito Santo pode colocar no meu coração princípios norteadores que vão me dar uma vida cristã saudável. E a saúde da minha vida, ela vai espraiar, ela vai se espalhar, em primeiro lugar, para dentro da minha casa. Não adianta eu ser crente sozinho. O cristianismo, ele vai ao indivíduo, mas ele tem uma função e ele tem uma determinação e um mandamento de Deus que aquilo que você recebeu de bom precisa ser compartilhado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos como o bom perfume de Cristo. E precisa sair algo como um bom perfume de dentro de nós. E o nosso coração é responsável por isso. Ele é a fonte. Ele é um lago. Imagine um lago de águas transparentes, limpíssimas, em que você olha, você vê a areia no fundo. Nosso coração é esse lago. Calmo, tranquilo, sem agitação, sem lixo. Sem nenhum lixo sendo jogado. Esse lago que precisa ser protegido, limpo, transparente, tranquilo, que precisa ser guardado. O inimigo não quer isso. Ele olha para a sua vida, que se esforça por manter uma vida coerente com Deus, coerente no seu espírito. Ele olha para a sua vida e ele diz: eu preciso criar alguma coisa. E às vezes a gente acha que ele vai criar alguma coisa fora de nós, e ele cria alguma coisa dentro de nós mesmos. A Bíblia diz através de Tiago que nós, quando somos tentados, não é Deus que nos tenta, mas nós somos tentados por nós mesmos, pelas nossas cobiças, que não há homem que não tenha cobiça no seu coração. Não há homem que não tenha desejos humanos e carnais no seu coração. Todos nós temos. Para perder esses desejos, só morrendo e virando pó. Mas para viver, a gente precisa aprender o caminho que neutraliza esses desejos e esses sentimentos que fluem da nossa vida, que flui do nosso coração, a sede dos nossos sentimentos.
É preciso que a gente aprenda a proteger o nosso coração. Aprenda a calar as predisposições. A medicina fala muito que pessoas têm predisposição genética. E o homem carnal tem predisposições carnais para o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma predisposição ao pecado que precisa ser guardado e aprisionado lá naquele lugar. O apóstolo Paulo disse: se nós mortificarmos os feitos do corpo pelo Espírito, nós vamos viver. O apóstolo Paulo quem diz? É o apóstolo Paulo quem diz que ele esmurra o seu corpo, para ele não perder a sua qualidade, não perder a sua credibilidade, porque todo ser humano está sujeito a sujar o seu coração, a deixar que o coração suje. É uma palavra que se ouve, é algo que se vê, que pode inundar o nosso coração. E Jesus disse, meus irmãos, que é de dentro do coração que saem os malefícios. Está escrito em Mateus 15, 17. Mateus 15, 17 a 20, naquela discussão ali, porque os discípulos não lavavam as mãos, eles começaram a dizer para Jesus que eles estavam sendo contaminados. Jesus faz ali uma exposição, dizendo: não é assim, não é o que entra, mas é o que sai pela boca do homem, que vem do coração. As maledicências, os adultérios, as maldades, tudo isso vem do coração. E isso contamina o homem. E isso prejudica o homem. E isso sai do coração, não sai da mão, nem sai do pé, nem sai da orelha. Sai do coração do homem. E prejudica o homem. Prejudica. Por isso o apóstolo João, numa palavra de prevenir, aonde a gente coloca o nosso coração, porque onde a gente coloca o nosso coração é onde a gente valoriza. Você passa aos domingos, aos sábados, em lugares, está cheio de pessoas, estão ali por quê? Porque o coração está ali, o coração se satisfaz ali. O filho pródigo, quando foi para o mundo, o coração dele estava com uma volúpia exacerbada pelo mundo, por aquilo que o dinheiro ia propiciar, pelos amigos. E por um tempo, vivendo dissolutamente, foi tudo bom, ele botou o coração ali. E o resultado foi que ele foi descendo uma ladeira. Porque aonde vamos colocando o nosso coração, a gente pode subir o monte, a gente pode descer o abismo. E o filho pródigo desceu o abismo. E lá no fundo do abismo, ele estava lá no meio dos porcos. E quem sabe, sentado no meio dos porcos, concorrendo com a comida dos porcos, ele para, ele pensa, ele reflete, ele cai em si. Porque ele ficou fora de si. Um coração sobrecarregado com as coisas desse mundo acaba criando situações que a pessoa fica fora dela. Se envolve com outras coisas, se envolve com pecado que destrói o homem. E o diabo pega carona, porque ele é aproveitador. O filho pródigo, ele cai em si e ele diz: como? Ele começa a pensar. Ele começa a pensar direito, ele começa a raciocinar direito, dizer assim: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui concorrendo com os porcos? Imundo, mal cheiroso, quando lá na casa do meu pai, um trabalhador na casa do meu pai tem comida, tem abrigo, e eu estou aqui.
eu vou voltar. E diz a Bíblia que ele prepara até um discurso, você conhece? Deus não precisa de discurso. Quem pode dizer amém? Deus não precisa de discurso. Ele só precisa de um coração totalmente quebrantado. Quem pode dar glórias a Deus? Um coração quebrantado. Provérbio diz também: filho, dá-me o teu coração, e que você se agrade dos meus mandamentos. Queridos e amados irmãos, o apóstolo João diz que para a gente não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não estão nelas. 1 de João 2, de 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não estão nela. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, e o mundo passa, bem como os seus desejos e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem quer fazer a vontade de Deus? Com a ajuda de Deus, pode dar glórias a Deus e pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! 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 Uma fonte que jorra vida, que precisa ser mantida limpa, porque é condição de vida ou morte. Porque aonde eu coloco o meu tesouro, eu coloco o meu coração, disse Jesus. Eu valorizo, onde eu coloco o coração, onde eu valorizo. Ao você escolher estar na casa do Senhor, você está dizendo com o seu coração: eu valorizo estar na casa do Senhor. Quem pode dizer amém? As pessoas que estão ligadas em suas residências para assistir esse culto, ela está dizendo com o seu coração: eu valorizo, eu não posso estar lá, mas eu posso estar aqui sendo nutrido e sendo alimentado pela palavra de Deus. Aleluia! Aqueles que estão em casa, com o televisor ligado, com o seu celular ligado, ele está dizendo com o seu coração. Porque, irmãos, como a gente está falando de coração e de proteger o coração, porque o coração pode ser realmente, ele pode ser sujado, ele pode ser sobrecarregado com as coisas dessa vida. E Provérbios, vou falar na linguagem da Bíblia, a mensagem, diz assim: um justo que cede diante do perverso é uma fonte barrenta e um poço contaminado. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, que o Espírito Santo vem fazer um trabalho em nosso coração, em nossa vida, ele vem fazer um trabalho de pureza, de limpeza. E se a gente cede a qualquer influência do mal, é como aquele lago que eu falei aqui, em que a gente aceita que alguém dê uma descarga ali, jogue o lixo ali, joga aqueles lixos que a gente vê aí nos canais aí de São Gonçalo, infelizmente, a gente vê aí os canais entupidos pelos lixos que as pessoas jogam. Se a gente não se cuidar, meus irmãos, sabe, os lixos vão vir para o nosso coração. Hoje, numa mídia desenfreada, numa tecnologia desenfreada que temos pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pela televisão, sabe, é uma pressão. A mídia, sabe, a mídia com o seu negativismo, com a sua promiscuidade, com a sua cultura permissiva. Se a gente não cuidar, meus irmãos, nossos corações serão sobrecarregados. Essa fonte clara, em que você vê o fundo, vai ficar barrenta, como diz aqui o autor da Bíblia, a mensagem. Quando o nosso coração, que o Espírito Santo está trabalhando, a gente cede para qualquer influência mundana, é como se a gente estivesse, sabe, agitando a água desse lago, jogando barro dentro desse lago, de águas tão limpa. Quantas programações que tem na mídia, quando você joga, quando você vê e quando você ouve, você está sujando a sua vida.
Existem programações e filmes que você vê que suja a sua alma, suja o seu coração. E irmãos, e o Espírito Santo de Deus é Deus. Você tem alguma dúvida? Que o Espírito Santo de Deus é Deus, que vem morar em nós, e acha que Deus vai habitar num lugar em que está recebendo descargas imundas e nojentas da cultura mundana? Você acha que Deus vai compactuar com isso? Acha que Deus vai conviver na vida de uma pessoa que está querendo Deus, está querendo o mundo? É claro que não. É claro que Deus quer perdoar, Deus quer restaurar. Mas Deus não convive com o pecado. Apesar de perdoar o pecado, Ele não convive com quem está em pecado. O pecado nos afasta de Deus. Pecados, principalmente aqueles que não são confessados, nos afastam de Deus. Limita a Deus os pecados. Porque Deus não pode conviver com o pecado. Deus é santo, santo e santo. Deus não convive. E os nossos corações não podem ceder. O autor diz que o nosso coração fica um poço contaminado. E o que mais se tem hoje, meus irmãos, na mídia, como é preciso que a gente seja cauteloso, que a gente seja preventivo, que a gente procure, sabe, uma direção do Espírito para aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não pode ver. Tem coisa que é melhor você não ver. Existem coisas que é melhor você não ouvir, para que você não inunde o seu coração com coisas ruins, fazendo que o coração fique uma fonte barrenta. O provérbio diz para a gente guardar o coração porque ele é uma fonte de vida. E uma fonte barrenta não é uma fonte de vida, é uma fonte de morte. Porque a morte pode ficar abrigando um coração cheio de maledicências, cheio de maldades. Vivemos hoje, quantas pessoas, os caminhos da delinquência, os caminhos que existem das pessoas que estão fora da lei, o coração dessas pessoas estão inundados do mal. E todos nós, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, temos uma porção de Deus, que precisa ser restaurada, através do sacrifício da cruz. Mas a pessoa precisa reconhecer o amor de Deus, e reconhecer que precisa que Ele entre em nossa vida, e Ele comece a tirar os lixos que são acumulados ao longo da nossa vida. Ao longo da nossa vida, sabe, acumulamos lixos, e esses lixos se contextualizam nos tipos de valores que estão na vida das pessoas. As pessoas acumulam valores que são totalmente contraditórios com os valores de Deus, que é santo. É preciso que a gente se acautele com isso. As Escrituras, meus irmãos, elas nos mostram tudo isso. Elas nos ensinam, para que a gente possa manter esses corações puros. E o autor de Provérbios, na sequência, Provérbios 4, 23, 24, 25, 26 e 27, vamos tirar aqui atitudes diretas, que não precisa que um anjo desça para revelar, mas atitudes diretas, que está escrito em Provérbios 24, 25, 26 e 27. 3 atitudes simples, diretas, que nós temos que fazer. Deus não vai fazer, mas Ele te ajuda a fazer. É porque Deus trabalha em parceria. Nós somos parceiros de Deus. O Espírito Santo é um parceiro. Alguém tem dúvida que o Espírito Santo é um parceiro? O Espírito Santo é um parceiro que vem fazer parceria com o nosso espírito. O Espírito Santo não rouba nosso espírito, nem rouba nossa alma. Eu continuo sendo Ademir, eu continuo tendo uma alma, eu tenho um espírito que me identifica como Ademir,
E esse Espírito vem para ajudar Ademir, ajudar o Espírito, ajudar a minha alma. 3 atitudes que está justamente em Provérbios. Provérbios 4, 24. Ele fala aí dos lábios. Fala dos lábios. Não sei se você pode ver isso. Você pode ver isso aí diretamente. Provérbios 4, versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos... Então, a primeira coisa que nós precisamos proteger para guardar o nosso coração é a nossa boca. O apóstolo São Tiago chegou a dizer que aquele que domina a sua boca, ele é perfeito varão. E que é melhor a gente ouvir do que falar. Por isso, temos 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos. Então, uma das atitudes que a gente precisa é a gente guardar os nossos lábios. Tiago diz que quem consegue dominar a sua boca, ele é um perfeito varão. O apóstolo Paulo em Efésios fala que da nossa boca não pode sair nenhuma palavra torpe, porque essa palavra pode contaminar outras pessoas, pode prejudicar outras pessoas. O salmista diz que eu vou pôr mordaça na minha boca. O salmista diz, eu vou pôr mordaça, para eu não pecar, para que eu possa me controlar. E Provérbio 16, 23... Provérbio 16, 23, veja o que diz. Provérbio 16, 23. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Veja a importância, meus irmãos, da gente proteger a nossa boca. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Quem precisa de um coração sábio aí? Amém? Então, a gente protege o nosso coração, protegendo a nossa boca. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, de que depois que falou, foi. Depois, a palavra, meus irmãos, não dá para segurar pela ponta e puxar. Falou, foi. Quantas vezes a esposa anota alguma coisa que eu falei, que ela não gostou, e que se ela não gostou, não passou no filtro da minha intercessora, depois do Espírito Santo, aí eu digo assim, bom, tem alguma coisa errada, eu tenho que analisar o que eu falei. E, irmãos, isso é uma maneira de proteger, nosso coração, com aquilo que a gente fala. Porque sempre há transgressão no muito falar, diz a Bíblia. E a gente precisa proteger o nosso coração através dos nossos lábios. Quem pode dizer amém? Primeira atitude. Segunda atitude, os nossos olhos. Provérbios 25. Provérbio 25. 4, 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Então, cuidado com o que você olha. Provérbios 4, 25. Cuidado com teus olhos. Jesus disse que um olho bom tem o corpo todo iluminado. Você já leu isso na Bíblia? Está no Sermão do Monte. Um olho bom tem o corpo todo iluminado por causa do coração. Um olho bom. E tem uma palavra do patriarca Jó, que ele diz assim, eu não vou colocar os olhos na donzela. Por que ele está dizendo isso? Para proteger o seu coração. Eu não porei os olhos na donzela. Porque quantas pessoas, Jesus disse que quando você olhou, o teu olhar pode levar você ao pecado. Quando fala lá no Sermão do Monte sobre o adultério,
E ele fala, ele vai além, não só adultério, aquele que olhou e aquele que pensou em praticar já fez. E ele diz, de maneira muito contundente, ele manda fazer uma amputação. É claro que é uma amputação espiritual, não é literal. Se teu olho te faz pecar, faz o que com ele? Arranca. Arranca o olho. É melhor você entrar sem olho no céu do que você estar com os dois olhos e ir para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta. Irmãos, com o pecado, não tem complacência. Nós devemos ser complacentes. Nós devemos, dirigidos pelo Espírito, sermos complacentes com algumas coisas. Mas a gente tem que ter cuidado, principalmente quando é complacente conosco mesmo. Porque isso pode estar sujando o nosso coração. Então Jó diz, eu não vou pôr os olhos numa donzela. E o salmista 101, 3a diz que não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Salmo 101, versículo 3, a primeira parte. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não olhe. Muda o caminho. Muda a estrada. Não se exponha. Muda o canal. Desligue. E isso, meus irmãos, o nosso caráter ele é conhecido enquanto estamos sozinhos. Não enquanto estamos com os outros, não. Quando estamos sozinhos, você e Deus. Deus está ali. Então, queridos, cuidado com o que você vê. Nas repartições que eu participei, como militar, a gente, quando mudava de uma organização para outra, a gente ia sendo apresentado nos setores. Quantas delas estavam escritas assim, ó, ao você entrar aqui, o que você vê, o que você ouve, não fale. Porque você pode se prejudicar. Você pode se prejudicar ao ver e falar. E é aqui Provérbio está dizendo que a gente precisa proteger os nossos olhos. Quem está entendendo, diga amém. E no versículo 26 e 27, ele diz assim, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmãos, os nossos caminhos, os caminhos que nós andamos, as atitudes que nós tomamos, com quem nós andamos, o que falamos, o que vemos, tudo isso tem influência para o nosso coração. E eu uso aqui o Salmo 1 para contextualizar essa terceira atitude. Salmo 1, verso 1. Todos nós conhecemos. Bem-aventurados o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí você sabe, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Queridos, podemos proteger a fonte que jorra a vida, podemos proteger esse lago que precisa ser mantido limpo, para que o nosso acesso e a nossa intimidade com o nosso Abba não seja interrompida. Que o Senhor nos ajude, a mim e a você, porque o coração, quem conhece o coração? Jeremias chega a dizer que ele é corrupto e enganoso. Como pode Jeremias falar algo tão duro quanto o coração do ser humano? Mas não é Jeremias que está falando, é Deus. O coração, ele é tremendamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Disse Deus. E ele responde, eu o conheço. Eu conheço o coração de todos. Eu sondo o coração, eu esquadrinho.
Eu faço um escrutínio, eu pego uma lupa. É como se o sentido de Deus pegar uma lupa e examinar o nosso coração. Examinar o nosso testemunho. Examinar a nossa maneira de viver. Eu sondo, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Guardar e proteger, irmãos, essa fonte de vida é tarefa minha e sua. Mas não estamos sozinhos para fazer essa guarda e essa proteção. Nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus, que é preventiva. O apóstolo Paulo diz que toda escritura é inspiração divina, ela é útil para ensinar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, todos nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra. A palavra de Deus, junto com o Espírito, quer nos conduzir para boas obras. Não estamos sozinhos. Ele está aqui para nos ajudar, para manter a nossa fonte jorrando, para manter o nosso coração limpo, para que a gente não venha a perder a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Os três têm comunhão. A Trindade excelsa, ela quer andar comigo e com você. Para isso, a gente precisa orar e pedir misericórdia, porque o nosso coração é tão assodado, é tão assolado, principalmente nesse tempo, em que estamos sendo provados em nossas convicções, estamos sendo provados em nossa fé, estamos sendo provados naquilo que nós acreditamos, e é com o coração que a gente crê, e com a boca que a gente confessa. Eu quero ler a minha última referência para a gente orar, Romanos 8, 26 e 27. E aqui está em Romanos 8, 26 e 27. Aqui está a graça do nosso Deus, que envia esse Espírito para cuidar de nós. Romanos 8, 26 e 27. Que diz assim: a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós, para manter o nosso coração como uma fonte que jorre águas cristalinas para a eternidade. Esse Espírito querido e amigo e companheiro, que vem nos mostrar a verdade, que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vou pedir que você fique de pé, coloque a mão no seu coração. Querido Deus e amado Pai, aplique em nós a Tua palavra, Pai. Não a minha palavra, mas a Tua palavra. Aplique em cada um de nós como um despertamento, para que o nosso coração seja guardado, protegido, que a gente não permita que as descargas desse mundo, das origens mundanas, venham sujar o nosso coração e a nossa mente. Nos protege, Pai, como pessoas, em nossa individualidade,
nos protege como família, família bendita do Senheu. Nos protege como família bendita do Senhor. Nós não estamos desgarrados, nós somos ovelha, e nós temos um pastor e um supremo bispo de nossas almas. Por isso, Pai, cuida de nós, cuida do teu povo, Pai, cuida da tua igreja, cuida da Igreja Nova Vida SC, cuida daqueles que estão aqui, que podem estar, mas cuida daqueles que estão em casa. Aqueles que estão em casa estão valorizando ligar o seu aparelho para que possa não ficar fora desse encontro. O culto da casa do Senhor é um encontro de fé, é um encontro de louvor, é um encontro onde somos restaurados, somos abençoados, somos curados. Aprove a te curar nesta hora, principalmente os corações, das doenças emocionais provocadas por esse tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão adoecidas emocionalmente, seus corações sobrecarregados. Senhor, invade agora os corações, penetra agora os corações, fazendo jorrar, Pai, a tua promessa, rios de águas cristalinas, que possam jorrar no coração de cada um dos teus filhos. Jorre aqui e agora, inunda o nosso coração, intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, nós nem sabemos a nossa real necessidade, mas tu sabes a nossa real necessidade. Por isso, Pai, sonda os corações, sonda e retira o que é para ser retirado. Retira, purifica o nosso coração, para que possamos continuar te enxergando, vendo o teu cuidado e o teu zelo com nossas vidas, com a nossa igreja e com aqueles que estão em casa também. Pai, eu oro e te peço, Senhor, leve conforto e consolo, para todos, nesse tempo de tristeza. Leva o teu consolo e o teu conforto. Só tu podes consolar, só tu sabe consolar, através da tua palavra e do teu Espírito. É a minha oração que faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o povo de Deus diga amém.